Olá. É, Esse semestre eu fiz algumas alterações em relação às ofertas de eletiva, né, as minhas ofertas de eletiva. Então, uma das alterações que a gente fez, visando o aprimoramento dos estudos de vocês em física, foi oferecer física no cotidiano, tá? Então, eu vou abordar alguns pontos, você pode sugerir, tá? Eu vou começar pelos esportes. Eu tenho uma lista de coisas aqui que eu vou abordar durante todo o semestre sobre como a física é utilizada no dia a dia e algumas explicações científicas. E você vai poder opinar, tá? Você vai ver se tem algum assunto aí que você seja curioso sobre como ele se resolve, como ele se comporta, e se a explicação for física, né? A gente vai trazer aqui para o vídeo, tá? Nós vamos começar com os esportes. E dentro dos esportes, né, nós vamos falar basicamente do futebol, tá? Então, apesar de eu ter aí um motociclista, né, o que me interessa aí na história? Primeira coisa, seja que esporte for, a gente viu no começo a figura da natação, agora está vendo o motociclista, vai falar de futebol, e lá na frente vai citar a Fórmula 1, né? A física ela é uma ciência envolvida em tudo. Então, nesses esportes, natação, motociclismo, futebol, Fórmula 1, eu tenho algumas variáveis que funcionam em conjunto que interferem em todos esses esportes: velocidade, força, inércia, atrito, energia, e nós vamos citar tudo isso. Então, hoje em dia, a pesquisa dentro do esporte, principalmente levando em conta ciência, física e matemática, tá? Ela vem demandando muito tempo para que ajude o desempenho dos atletas, para que ajude o desempenho dos carros de corrida e que ajude a explicar alguns fenômenos. Então, o nosso primeiro fenômeno é esse aí. Por que as bolas fazem curvas no ar? Né? Então, como diz aí o texto, para azar dos goleiros e glória de muitos atacantes, as bolas de futebol fazem curvas. Tá? Na realidade, qualquer bola com o formato esférico, por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque a bola de futebol americano, por exemplo, é bola e não tem formato esférico. E aí nós vamos já entender o que isso diferencia. Tá? Então, as bolas em geral elas fazem curvas no ar e tem um efeito, né, que explica isso. Então, os nossos fenômenos vão ser explicados por uma perspectiva mais teórica, né, e você vai ter uma atividade para fazer depois que observar essa aula, que assistir, entender como é que o processo funciona. Então, nós vamos ver o seguinte, né, várias vezes esse fenômeno aconteceu. Lyon, 3 de junho de 1997. Torneio preparatório para o Mundial da França de 1998. Brasil, o campeão do mundo, enfrentava os donos da casa e se acreditava que seria uma prévia da final da Copa. Aos 23 minutos de jogo, um ataque do Brasil é interrompido por uma falta longe da meta francesa. Roberto Carlos, um dos melhores cobradores de falta do mundo, foi o encarregado do chute. Naquele momento eu não tinha planejado nada na minha cabeça. O planejamento vem no momento. Na hora que eu arrumei a bola, eu já sabia que tinha que estar aquela bola no gol. O jogo estava empatado, acho que estava 0 a 0 ainda. Mas pela distância ninguém acreditava que eu ia fazer o gol. Mas a bola fez uma curva muito estranha. Como Roberto Carlos conseguiu que a bola mudasse sua trajetória no ar? Há muita tecnologia envolvida na tentativa de explicar esse tipo de cobrança fenomenal, explicar a trajetória da bola e compreender as estratégias dos jogadores ao chutar. Retomando os exemplos clássicos, como a cobrança de tiro livre do Roberto Carlos contra a França, o que ele fez foi chutar a bola com o pé esquerdo,
com a parte externa do pé. Isso gerou um grande movimento giratório, e esse movimento gerou uma força aerodinâmica que empurrou a bola para a esquerda. Deslocando-se velozmente a mais de 30 metros por segundo e girando rapidamente a 600 revoluções por minuto, a bola cria uma diferença de pressão. O lado que gira em direção oposta ao movimento cria uma área de alta pressão que leva a bola para o lado oposto. Esse comportamento da bola, num percurso de 32 metros, gera uma alteração de até 4 metros na trajetória. É uma distância suficiente para enganar o goleiro. Isso significa que ele pôde inicialmente chutar a bola para a direita da barreira, de modo que ela ultrapassasse a barreira pela direita, mas com essa força aerodinâmica que empurrou a bola para a esquerda. A bola fez aquela curva incrível e acabou entrando no gol. E o Barthez nem fazia ideia do que estava acontecendo. Então perceba, né? Você viu no vídeo aí que a bola fez uma curva. Por que essa curva aconteceu? Primeiro, porque existe ar. Em vários dos problemas que a gente leva em conta no nível médio, a gente despreza o efeito do ar. Só que na prática, o efeito do ar não pode ser desprezado, porque ele gera efeitos como o que a gente conhece como efeito Magnus. Tá? O efeito Magnus, ele explica esse efeito que aconteceu com a bola que você viu no vídeo, o fato da bola fazer uma curva no ar, ser chutada para a direita e tomar o caminho da esquerda. Então, há vários efeitos que determinam a trajetória de uma bola, tá? E se a gente vivesse numa região sem a ausência do ar, só pelo efeito da gravidade, a bola iria percorrer uma parábola. A velocidade ao longo do eixo X, né, que a gente decompõe a velocidade em eixo X e eixo Y, né, já que o movimento é no espaço. Tá? Então, para simplificar, a gente leva em conta duas dimensões, X e Y. Então, ela tem a velocidade no eixo X constante, vai diminuindo no eixo Y e depois aumenta na queda. Se esse fosse um único efeito, como o texto diz, o goleiro não ia ter muito problema. Tá? Ele teria como prever exatamente onde a bola ia cair e a defesa se tornaria mais fácil. No entanto, a coisa não é bem assim. Tá? Quando a bola é chutada, principalmente quando ela é chutada fora do centro, né? Porque uma coisa é você aplicar o chute na linha do centro, outra coisa é se deslocar ao longo das laterais. Tá? Então ela ganha velocidade e gira em torno do centro, em torno do próprio eixo. Então, quando essa bola gira, ela está sujeita a algumas forças. Então, está aqui a direção da bola, né? Se a gente tomar por base o jogo, está aqui a direção da bola, pegando aquele referencial que a gente viu no vídeo. A bola começa a girar, só que enquanto a bola segue, eu tenho o ar se deslocando no sentido contrário. Como a bola está girando, cada ponto da bola tem uma velocidade diferente, porque além do movimento dela de sair de um lugar para o outro, tem um movimento de rotação em torno do próprio eixo. Então a bola se desloca girando. Então perceba o seguinte, o ar ele está se deslocando na direção dessas setinhas pretas. E aí, esse ponto da bola está girando na mesma direção do ar e esse outro ponto na direção oposta. Então esse ponto tem menor velocidade e esse ponto tem maior velocidade. Tá? Quanto maior a velocidade, menor é a pressão. Então eu tenho uma diferença de pressão. Eu tenho uma pressão aqui que é menor e uma pressão desse lado maior. E nós sabemos que pressão está relacionado com força. Tá? A pressão é a força exercida por unidade de área. Então, como a minha pressão é maior desse lado e as áreas são iguais, eu tenho que a força aplicada desse lado é maior. Então, resulta numa força aqui, né, no caso do desenho, para a esquerda. E foi isso que fez
com que a bola fosse alterando sua trajetória no decorrer do caminho. Tá? Essa força aqui é a força ocasionada pelo, vamos chamar de atrito com o ar, mas não é atrito, a gente chama tecnicamente de força de arrasto. Tá? É o contato com o ar que gera isso aqui. Então, quando eu combino a velocidade da bola com a velocidade do vento e a rotação da bola, isso faz com que eu gere uma força resultante, que é essa força verdezinha aqui, Fm, que é a força Magnus, que faz com que a bola mude de direção. Então, o sentido de rotação da bola faz com que, em um lado, sua rotação esteja no mesmo sentido do fluxo de ar, que é esse aqui, e no outro, a bola gira no sentido oposto. Tá? Então, quando isso acontece, eu tenho velocidades aí diferentes, eu tenho uma pressão resultante diferente, né? Tá? Que vai empurrar a bola para um lado ou para o outro. Certo? Então, o movimento de rotação da bola faz com que ocorra arrasto ao redor da bola, a bola se desloca em relação ao gol, fazendo com que o ar também passe ao redor da mesma. Na região A, foi isso que eu já expliquei, a bola e o ar se movimentam na mesma direção. Na região B, na direção oposta. Então, nessa região eu tenho maior pressão. Matematicamente, eu tenho essa relação aí, mas a gente não vai entrar no mérito da fórmula. O objetivo aqui não é resolver essa equação, mas para você saber que existe uma matemática por trás. Tá? Então, V é a velocidade da bola, isso aqui é a velocidade angular, né? Esse W é a velocidade angular, está relacionado à rotação da bola. A área da bola, isso aqui é um coeficiente adimensional, isso aqui é a densidade do ar, tá certo? Mas não precisa esquentar com isso, que eu não vou estar explorando esse resultado aqui. O que me interessa é que você compreenda o fenômeno. Uma vez que eu tenho um movimento de rotação da bola em torno do próprio eixo, e um movimento de translação do espaço, né? A bola é deslocada do pé do jogador até o gol, ela se desloca girando, eu tenho uma diferença de pressão entre os lados da bola. E essa diferença de pressão faz com que ocorra uma força resultante, que levando em conta o mesmo referencial que a gente tem lá no vídeo, aqui no desenho, eu tenho uma força para a esquerda. Tá? A gente chama essa força de força Magnus. E o nome do efeito, essa curvatura da bola no ar, em função da rotação da bola e do efeito do ar, de efeito Magnus. Tá? Então, só detalhando um pouco sobre a força de arrasto, ela ocorre a partir do movimento entre o corpo sólido e um fluido viscoso. O que é um fluido? É um líquido ou um gás. Então, qualquer líquido ou gás, ele é considerado, ele é chamado de fluido. Então, por exemplo, um nadador numa piscina, ele sofre o efeito da força de arrasto. Um carro de Fórmula 1, ele sofre o efeito da força de arrasto. Tá? E a intensidade dessa força depende de inúmeros fatores. Velocidade, forma e tamanho do corpo. É por isso que, quando se estuda, por exemplo, a aerodinâmica dos veículos, né, os veículos eles vêm, com o passar do tempo, desenvolvendo mais aerodinâmica para que eles sofram menos o efeito da força de arrasto. Essa redução da força de arrasto aumenta, né, a economia de combustível, otimiza o resultado do veículo em movimento, tá? Porque o arrasto, como você percebeu no caso da bola, no desenho anterior, é contra o movimento, é uma força resistente, né? Fisicamente falando, é uma força resistente, tá? Então, quanto mais aerodinâmico é o corpo, menor será a força de arrasto. Então, esse é o trabalho nos carros de Fórmula 1, nos veículos de passeio, produzir elementos, produzir veículos cada vez mais aerodinâmicos, em que a força do arrasto seja reduzida. Tá? Então, perceba que os carros, os projéteis, eles têm algo semelhante. Ele tem uma extremidade o mais estreita possível, tá? Justamente para reduzir a área de contato. E em reduzindo a área de contato, eu tenho uma redução, né, do efeito. Então, eu tenho, por exemplo, mais economia de combustível. Na Fórmula 1, eu tenho uma facilidade de aumento de velocidade, o que é fundamental. Tá?
E aí veja o exemplo da bola de futebol americano. Ela é mais aerodinâmica que a bola de futebol, porque ela é mais alongada. Mas, como tem aí, isso é uma outra história. A gente vai estudar o movimento da bola de futebol americano num outro momento. Então, alguns jogadores fazem uso, eles treinam muito, né? E aí, claro, eles não fazem o procedimento matemático e vão calcular, eles fazem isso na prática. Eles ficam treinando para que esse efeito aconteça. Então, tem técnicas, né, que eles desenvolvem ao chutar a bola para que as cobranças de pênalti sejam menos previsíveis, para que ocorra, por exemplo, o experimento conhecido como gol olímpico, tá? Que do escanteio ele consegue, com a curvatura da bola, fazer um gol. Tem até uma notícia aí sobre isso, né? Em um jogo aí, o gol olímpico do Ceará, que surpreendeu o Cássio e todo o time do Corinthians. Então tá aí a notícia, você pode procurar depois para saber o que houve, né? Isso aí, você também pode tentar fazer em casa. Você faz os testes aí no campo de futebol, ver se você consegue esse efeito. Então tiveram alguns que ficaram para a história, em 1994, né, 1994, entre Brasil e Holanda. Né, um jogador chamado Branco, né, o apelido dele era Branco, chutou na intermediária, fez um importante gol garantindo a vaga do Brasil nas semifinais. Copa de 97, o Roberto Carlos. Enfim, tem aí algumas relações onde isso aconteceu. Então não é tão incomum. O jogador ele consegue fazer isso com técnica, treinando, ok? Então, dentro dos vídeos que a gente vai disponibilizar para efeito da disciplina de física voltada para o cotidiano, esse é o primeiro. Então, se você tiver um outro vídeo, ou melhor, um outro assunto que queira que seja abordado aqui para a gente explicar fisicamente, né, fique à vontade para sugerir, ok? No seu Classroom vai ter uma atividadezinha para você fazer sobre esse vídeo. Tá? Um abraço e até a próxima.